Bem, vamos dar continuidade ao conto O Gato Preto de Edgar Allan Poe. Não vou procurar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade que havia cometido, mas estou detalhando uma cadeia de fatos que não desejo deixar de fora sequer um possível vínculo incompleto. No dia seguinte ao incêndio, visitei as ruínas. As paredes, com exceção de uma, tinham caído. E essa exceção era uma parede divisória, não muito grossa, que ficava no meio da casa e contra a qual se apoiava a cabeceira de minha cama. O reboco tinha em grande parte resistido à ação do fogo, o que atribuía ao fato de ter sido recentemente aplicado. Na frente dessa parede reunia-se uma multidão, e muitas pessoas pareciam estar examinando uma área específica, com grande atenção e detalhe. As palavras estranho, singular e outras expressões similares atiçaram minha curiosidade. Eu me aproximei e vi, como se estivesse gravado em baixo relevo sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A impressão minha tinha sido feita com uma precisão verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda ao redor do pescoço do animal. Quando vi pela primeira vez essa aparição, pois dificilmente poderia considerar a outra coisa, minha surpresa e meu terror foram extremos. Mas finalmente a reflexão veio em meu auxílio. O gato, lembrei-me, tinha sido pendurado em um jardim, adjacente à minha casa. Dado o alarme de fogo, esse jardim foi imediatamente tomado pela multidão, e alguma dessas pessoas deve ter cortado o animal da árvore e jogado, através de uma janela aberta do meu quarto. Isso provavelmente foi feito com o objetivo de me acordar. A queda de outras paredes tinha comprimido a vítima na crueldade na massa do reboco recém-aplicado, cujo cal, com as chamas e o amoníaco da carcaça, havia produzido a imagem que eu estava vendo. Embora essa explicação tivesse satisfeito minha razão, apesar de não inteiramente minha consciência a respeito do estranho episódio que acabei de detalhar, não deixou de pressionar profundamente minha imaginação. Durante meses não pude me livrar do fantasma do gato. E durante esse período voltou ao meu espírito um tipo de sentimento que parecia, mas não era, remorso. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e de procurar, entre os lugares vis que habitualmente frequentavam, por outro da mesma espécie e de aparência um pouco semelhante, para ocupar seu lugar. Uma noite, enquanto estava sentado, meio bêbado, em uma taberna mais do que infame, minha atenção foi repetidamente atraída por um objeto negro, repousando sobre a tampa de um dos imensos barris de gin, ou de rum, que constituía a principal mobília do lar. Fiquei olhando fixamente para o topo desse barril por alguns minutos, e o que agora me causava surpresa era o fato de não ter percebido antes a mancha negra que estava sobre ele. Eu me aproximei e toquei com a mão. Era um gato preto, muito grande, quase tão grande quanto Plutão, e parecido com ele em todos os aspectos, exceto um. Plutão não tinha pelos brancos em nenhuma parte do corpo, mas esse gato tinha uma grande, embora indefinida, mancha branca cobrindo quase toda a região do seu peito. Ao tocá-lo, ele imediatamente se levantou, ronronou alto, esfregou-se contra minha mão e pareceu encantado com a minha atenção. Esta, então, era a criatura que eu estava procurando. Imediatamente me ofereci para comprá-lo do taberneiro, mas o homem respondeu que não era dele. Não sabia nada sobre o gato. Nunca tinha visto antes. Aqui já relata um trecho de Edgar Allan Poe que a gente vai discutir um pouco mais sobre a narrativa desse conto, se foi algo alusão da sua mente ou algo sobrenatural. Edgar Allan Poe tinha esse domínio entre essas nuances entre a realidade e a ficção, entre o horror e o sobrenatural. Mas aqui a gente já vê as consequências do ato de matar um gato e, consequentemente, vem isso. E prosseguindo com a leitura, a gente vai se aprofundar mais ainda no conto esplêndido O Gato Preto. Continuei minhas carícias e quando me preparei para ir para casa, o animal demonstrou disposição para me acompanhar. Permiti que fizesse isso ocasionalmente, inclinando-me e dando uns tapinhas nele, enquanto prosseguia.
Quando cheguei a casa, ele já estava domesticado e se tornou imediatamente o favorito de minha esposa. De minha parte, logo descobri uma antipatia por ele, crescendo dentro de mim. Foi exatamente o oposto do que eu havia antecipado, mas não sei como ou porquê. Seu evidente carinho por mim me desgostava e me aborrecia. Aos poucos, esse sentimento de repulsa e irritação cresceram até chegar a uma amargura de ódio. Eu evitava a criatura, mas uma certa vergonha e a lembrança do meu antigo ato de crueldade me impediam de maltratá-lo. Durante algumas semanas não o ataquei nem o tratei com violência, mas gradualmente, muito gradualmente, cheguei a olhá-lo com aversão indivisível e a fugir silenciosamente de sua presença odiosa, como se fosse o hálito de uma peste. O que aumentou, sem dúvida, o meu ódio pelo animal foi a descoberta, na manhã seguinte à sua chegada em minha casa, que, como Plutão, ele também era caolho. Essa circunstância, porém, só agradou ainda mais minha esposa, que, como já disse, possuía um alto grau, aquele sentimento de humanidade que outrora fora meu, traço distinto e a fonte de muitos dos meus prazeres mais simples e puros. Minha aversão a esse gato, no entanto, parecia aumentar no mesmo grau que seu carinho por mim. Seguia meus passos com a persistência que seria difícil fazer o leitor compreender. Sempre eu que me sentava, ele se agachava embaixo da minha cadeira, ou subia em meus joelhos, me cobrindo com suas carícias repugnantes. Se eu me levantasse para caminhar, ficava entre os meus pés e assim quase me derrubava. Ou enfiando sua longa e afiada garra na minha roupa, subia desta maneira até meu peito. Nessas ocasiões, embora eu desejasse matá-lo com um golpe, era impedido de fazê-lo em parte pela lembrança do meu antigo crime. Mas principalmente, deixe-me confessar de uma vez, pelo medo absoluto que eu sentia do animal. Esse pavor não era exatamente um temor do mal físico, e no entanto não conseguia definir de outra forma. Estou quase com vergonha de reconhecer. Sim, mesmo nessa cela de criminoso, quase me envergonho de reconhecer que o terror e o horror que o animal me inspirava tinham sido intensificados por uma das quimeras mais insensatas que seria possível conceber. Minha esposa tinha chamado minha atenção mais de uma vez para a forma das marcas de pelo branco, da qual já falei, e que constituía a única diferença visível entre o estranho animal e o que o tinha matado. O leitor se lembrará de que essa mancha, embora grande, era originalmente bastante definida, mas aos poucos, em um grau quase imperceptível, e que por muito tempo minha razão lutou para rejeitar como fruto da imaginação, foi assumindo detalhadamente um rigoroso contorno preciso. Era agora a representação de um objeto que estremeço só de citar. E por isso, acima de tudo, detestava, temia e teria me livrado daquele monstro se tivesse coragem. Representava a imagem de uma hedionda forca, uma coisa medonha e triste, horrível, motor do horror e do crime, da agonia e da morte. E agora eu me sentia realmente mais miserável que todas as misérias humanas. E um animal, cujo semelhante eu tinha matado com desprezo, um animal causava em mim um homem moldado à imagem de Deus Supremo, tamanha insuportável angústia. Ai, nem de mim, nem de dia, nem de noite, conhecia mais a bênção do descanso. Durante o dia, a criatura não me deixava só em nenhum momento, e de noite me despertava, de hora em hora, de sonhos de indescritível medo, e encontrava o hálito quente da coisa em meu rosto, em seu imenso peso. Um pesadelo encarnado, do qual não tinha força para me livrar, deitado eternamente sobre meu coração. A gente vai desmembrando ainda mais, aprofundando num conto tão rico e tão perturbador com um simples animal. E aqui Edgar Allan Poe ainda vai produzir muito e muito mais. Sob a pressão de tormentos como esses, a débil remissência do bem dentro de mim sucumbiu. Os pensamentos malignos eram meus únicos companheiros. Os pensamentos mais sombrios do que o habitual aumentou, e passou a um ódio de todas as coisas e de toda a humanidade.
E minha submissa e paciente esposa, coitada, era quem mais sofria com as explosões repentinas, frequentes e incontroláveis da fúria, a qual agora eu me entregava cegamente. Um dia ela me acompanhou em alguma tarefa doméstica, ao porão do antigo prédio que nossa pobreza nos obrigava a habitar. O gato me seguiu pelas escadas íngremes e quase me derrubou, o que me deixou louco. Erguendo o machado e esquecendo de minha ira, o pavor infantil, que até então tinha me impedido de agir, desferiu um golpe contra o animal, que naturalmente teria sido instantaneamente fatal se eu tivesse atingido como eu desejava. Mas esse golpe foi impedido pela mão da minha esposa. Impelido por essa interferência, a uma raiva que me quase demoníaca, soltei meu braço de suas mãos e enterrei o machado em sua cabeça. Ela caiu morta no lugar, sem um gemido. Cometi este hediondo assassinato. Entreguei-me imediatamente e com toda a determinação à tarefa de esconder o corpo. Sabia que não podia removê-lo da casa, de dia ou de noite, sem o risco de ser visto pelos vizinhos. Comecei a pensar em muitos planos. Por um momento pensei em cortar o cadáver em fragmentos minúsculos ou destruir no fogo. Em outro, resolvi cavar uma tumba para ela e no chão colocá-la. Outra vez pensei em lançá-la no poço do quintal e embalá-lo em uma caixa, como se fosse uma mercadoria, como os arranjos habituais. E assim consegui uma forma de tirá-lo de casa. Finalmente descobri que eu considerei um expediente muito maior do que qualquer um desses. Decidi emparedá-la no porão, como dizia que os monges da Idade Média faziam com suas vítimas. A loucura desse narrador está chegando a um limite inescrupuloso. Primeiro foi um gato, e agora sua esposa, vítima de um assassino louco, perverso e destruído psicologicamente por um simples gato. Para um propósito como esse, o porão poderia ser bem adaptado. Havia muito espaço entre as paredes e recentemente elas tinham sido totalmente rebocadas com uma argamassa vagabunda, que a umidade da atmosfera impedia de endurecer. Além disso, em suas paredes havia uma saliência, causada por uma falsa chaminé, uma lareira que havia sido preenchida para se assemelhar ao vermelho do resto do porão. Não duvidei de que poderia deslocar facilmente os tijolos desse ponto, inserir o cadáver e deixar tudo como antes, para que nenhum olho pudesse detectar qualquer coisa suspeita. E nesse cálculo não me enganei. Usando um pé de cabra, desloquei facilmente os tijolos e, tendo cuidadosamente encostado o corpo na parede interna, deixei-o nessa posição, enquanto, com poucas dificuldades, recoloquei toda a estrutura, como estava no original. Tendo adquirido argamassa e areia, com todas as preocupações possíveis, preparei um reboco, que não podia ser distinguido do antigo, e com isso levantei cuidadosamente a nossa parede. Quando terminei, fiquei satisfeito, pois está tudo certo. A parede não apresentava a menor aparência de ter sido modificada. O lixo não foi recolhido com o maior cuidado. Olhei em volta, triunfante, e disse para mim mesmo: aqui pelo menos meu trabalho não foi em vão. Meu próximo passo foi procurar o animal que havia sido a causa de tanta desgraça, pois eu tinha finalmente decidido matá-lo. Se eu tivesse sido capaz de encontrá-lo no momento, não poderia haver dúvidas de seu destino. Mas parecia que o animal astuto tinha ficado alarmado com a violência da minha raiva anterior, e não quis se apresentar com meu estado de espírito atual. Impossível descrever ou imaginar a profunda sensação de alívio que a ausência da criatura detestada ocasionou em meu peito. Não pareceu durante a noite, e assim, pela primeira vez desde que tinha entrado na casa, dormi profundamente e tranquilamente. Sim, dormi mesmo com o peso do assassinato em minha alma. Estamos chegando ao fim desse conto e está ficando tenso o negócio aqui. Vamos prosseguir. Falta só um pouquinho. O segundo e o terceiro dia passaram e a causa do meu tormento não tinha retornado.
Voltei a respirar como um homem livre. Um monstro aterrorizado havia fugido daquela casa, para sempre. Nunca mais iria ver aquele animal. Minha felicidade era suprema. A culpa do meu ato sombrio me perturbou, mas pouco. Algumas poucas perguntas foram feitas, mas estas foram prontamente respondidas. Até uma busca na casa foi organizada, mas claro, nada foi encontrado. Via minha felicidade futura como algo seguro. No quarto dia após o assassinato, veio um grupo de policiais inesperadamente à casa e realizou novamente uma inspeção minuciosa. Seguro, no entanto, que o lugar havia ocultado o corpo era impenetrável, não senti nenhuma inquietude. Os oficiais me pediram para acompanhá-lo na busca. Não deixaram nenhum recanto ou parte sem revisar. Finalmente, pela terceira ou quarta vez, desceram o porão. Não estremeci nenhum músculo. Meu coração batia calmamente, como daquele que repousa na inocência. Caminhei pelo porão, de ponta a ponta. Cruzei os braços sobre o peito e andava tranquilo de um lado para o outro. A polícia estava completamente satisfeita e preparada para partir. A alegria em meu coração era forte demais para ser contida. Estava louco para dizer pelo menos uma palavra, como prova de triunfo e para garantir ainda mais a minha inocência. Senhores, disse finalmente enquanto o grupo subia os degraus. Fico feliz em ter dissipado suas suspeitas. Desejo toda a saúde e apresento mais uma vez os meus respeitos. A propósito, senhores, esta é uma casa muito bem construída. No desejo incontrolável de dizer algo com naturalidade, mal sabia que estava falando. Posso dizer que é uma casa construída com grande solidez. Essas paredes já estão indo, senhores. Essas paredes estão solidamente construídas. E aqui, em meio a um frenesi de bravatas, bati forte, com a bengala que eu segurava na minha mão, naquela mesma região atrás da qual estava o cadáver da minha esposa. Mas que Deus me proteja e me livre das presas do demônio. Assim que a reverberação dos meus golpes mergulhou no silêncio, foi respondido por uma voz vinda dentro do túmulo. Uma queixa, a princípio abafada e fraca, como o soluço de uma criança, que rapidamente se transformou em um longo grito alto e contínuo, totalmente anômalo e inumano. Um uivo, um grito de lamento, meio de horror e meio de triunfo, que só poderia ter brotado do inferno, conjuntamente das gargantas dos condenados em sua agonia e dos demônios que exultavam na desgraça. É loucura falar dos meus próprios pensamentos. Desfalecendo, cambaleei para a parede oposta. Por um instante, o grupo na escada permaneceu imóvel, resultado do terror e do espanto. Em seguida, uma dúzia de braços fortes atacaram a parede. Ela caiu rapidamente. O cadáver, já bastante deteriorado e manchado de sangue coagulado, apareceu de pé para os espectadores. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e o olho solitário de fogo, estava sentado o horrível animal que tinha me levado ao assassinato e cujo grito havia me denunciado ao carrasco. Eu tinha emparedado um monstro dentro do túmulo. E assim, a gente finaliza o primeiro conto do nosso canal, Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Espero que tenha gostado e nos próximos vídeos a gente vai abordar mais leituras.